Shalom, shalom, meus amados, vidas preciosas do Senhor. Aqui quem fala é a pastora Larissa. Hoje nós vamos desfrutar neste ensino precioso do Senhor, aquilo que o Pai tem ministrado aos nossos corações sobre algo tão precioso e tão poderoso no reino de Deus, que é acerca do jejum, meus amados. Nós vamos falar sobre a prática do jejum. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele deixou para nós um mandamento, Ele nos deixou um comando de que o dia que o noivo não estivesse conosco, nós deveríamos jejuar. Esta foi a resposta que o Senhor Jesus Ele deu aos fariseus da época, aos religiosos e aos discípulos de João Batista, quando vieram questionar por que eles jejuavam e os discípulos de Cristo não jejuavam. Então ali o Senhor fala com eles, se poderia ali os convidados se entristecerem quando estivesse com um noivo em casamento. Mas a partir do momento em que o noivo lhes fosse tirado, eles deveriam jejuar. E é o que está acontecendo conosco nesses últimos dias, meus amados. Esta palavra, o Senhor nos descreve claramente em Mateus, no capítulo 9, no verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então nós sabemos, meus amados, que para toda ação no mundo natural, no meio natural em que vivemos, ocorre uma reação no espiritual, no sobrenatural. Então o jejum, ele na verdade ele desencadeia uma reação no mundo espiritual, ele desencadeia uma resposta da parte do Pai. Assim foi com Daniel, quando ele se prontificou ali a se humilhar, a se render perante o Senhor. Ele fez ali uma atitude, ele teve uma ação no natural que foi respondida no sobrenatural. Então, na verdade, nada mais é do que isto, o jejum em nossas vidas. Ele força uma resposta de Deus, ele força algo, forja ali um mover sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero aqui deixar essa chave preciosa no reino de Deus, que vai mudar completamente a sua vida, em nome de Jesus. Agora, meus amados, nós aqui então podemos compreender, porque o apóstolo Paulo dizia que ele matava a sua carne todos os dias. Porque todos os dias, meus amados, ele estava se preparando, ele estava se purificando, ele estava se esvaziando de si para viver o novo de Deus, para receber sobre a sua vida preciosa a porção nova do reino de Deus. Porque para nós recebermos a porção nova de Deus, nós precisamos apresentar a Ele antes um odre novo, ou seja, nós precisamos nos apresentar como filhos irrepreensíveis diante do Pai, como filhos purificados, santificados diante do Senhor. Então, o jejum ele nada mais é, meus amados, do que um auto sacrifício. É como se nós estivéssemos ali nos depositando diante da cruz, colocando conosco os nossos desejos, as nossas vontades e nos apresentando como um sacrifício vivo, agradável a Deus. É algo muito precioso da parte do Senhor. Aqui em Romanos 12, no verso 1, o apóstolo Paulo ele nos disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, conscientemente, nós ali nos entregamos ao Senhor como um sacrifício vivo e grato a tudo que o Senhor faz por nós, meus amados. E aqui eu quero entrar na seguinte questão: quais são os tipos de jejum que nós temos? Nós temos, meus amados, o tipo de jejum total. Nós podemos dizer que o jejum completo ou o jejum total, como nós encontramos nas Escrituras, nada mais é do que a abstenção total de alimentos. É um período determinado pela qual aquela pessoa se submete
a abstenção, ou seja, a ausência completa ali de alimentos, de líquidos, de água. Ela não faz ali nenhum tipo de reposição no seu organismo de forma natural. E este jejum nas Escrituras nós podemos contemplá-lo através, né, dos exemplos de Esdras, através dos exemplos ali de Esther também fez esse jejum total. Nós podemos ver também Moisés fez esse jejum total no seu jejum de 40 dias. Então nós temos aqui alguns exemplos bíblicos que podem nos dizer como é realizado este tipo de jejum através dos nossos heróis na fé. Mas o que nós observamos nas Escrituras, meus amados, que a menos que o Pai te dê um comando muito específico para passar um longo tempo neste tipo de jejum, como foi no caso do nosso herói na fé Moisés, né? A menos que o Pai te dê um comando muito preciso, porque nós sabemos que quando o Pai ele nos dá um comando, ele nos sustenta naquela direção que ele tem nos dado, e assim foi com Moisés. Mas nos casos de Esdras e nos casos de Esther, esse jejum ele foi por um curto período, apesar de ser total. Nós observamos nas Escrituras que ele ocorreu em 3 dias, então foi por um período mais curto. Então, a menos que seja por este período que o Pai te convocar, se for por um período maior, esteja bem alicerçado no Senhor, e se o Senhor te der este comando, eu tenho certeza que Ele vai te sustentar, em nome de Jesus. E ainda nós podemos ver, né, assim como o Senhor Jesus falando aqui de jejuns longos, né, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele fez ali a abstenção de alimentos, né? Nós podemos dizer que foi um jejum parcial no caso de Jesus, porque o jejum parcial ele não é a abstenção total de todas as coisas. Normalmente as pessoas jejuam neste tipo de jejum alimentos sólidos, mas elas ingerem líquidos. E esses líquidos normalmente é a água, como foi o caso do Senhor Jesus. Ele ficou 40 dias no deserto e ele fez ali, né, o uso, né, deste jejum. A palavra do Senhor diz que ele não teve fome, mas não se refere à sede, o que nos leva a deduzir de que ele fez a ingestão de águas durante este período. Nós vemos alguns heróis da fé também, né, que fizeram o uso de alguns líquidos, né? Nós vemos alguns exemplos, né, de homens e mulheres de Deus que fazem esse tipo de jejum prolongado, parcial, né? Normalmente eles acabam ingerindo ali, né, água com limão, água, se for ali uma deficiência energética que o corpo estiver requisitando, também é aconselhado água com mel, e é o recomendado, né, evitar coisas com café também, né? Então, porque normalmente, né, os alimentos com cafeína, eles poderiam acelerar o metabolismo da pessoa e o corpo dela necessitar com mais urgência ali daquela reposição, e uma vez que ela está em jejum, ela não vai poder, né, estar repondo aquela energia que já foi gasta, né, com tanta precisão, com tanta rapidez. Então, meus amados, nós vemos que o jejum parcial, né, é quando nós nos abstemos, né, de alimentos, mas a pessoa passa a ingerir alguns líquidos, como nós vemos no exemplo da palavra, e é aconselhado também por homens e mulheres de Deus no jejum parcial fazer ali, evitar, na verdade, o uso de açúcares, porque uma vez que o açúcar ele quebra a acidose do sangue e ele pode gerar o sentimento de fome no seu organismo, vai aqui uma chave preciosa, em nome de Jesus. Nós vemos outros exemplos bíblicos, meus amados, acerca do jejum, alguns tipos de jejuns, né? Então nós vemos que ele pode ser individual, ele pode ser também, meus amados, assim como no caso individual de Elias, Moisés, Daniel, o próprio Senhor Jesus, foram jejuns individuais, né? Da pessoa com o Pai, de um propósito da pessoa com o Pai, mas existe também o jejum em grupo, meus amados, assim como nós encontramos, né, nas Escrituras, no caso de Nínive, né, onde o Senhor ele usa da profeta Jonas para se dirigir àquela nação e falar ali, né, que o Senhor não estava se agradando da malícia deles, que havia o propósito no coração do Pai da destruição daquela nação, né? E quando isso chega, né, ao ouvido daquelas pessoas, eles já se prontificaram a estar fazendo esse jejum, e o próprio rei, né, faz um decreto ali, convoca todos para este jejum. Então nós vemos aqui um exemplo de um jejum em grupo, né? Foi feito algo assim
em comunidade mesmo, em prol de aniquilar aquela sentença que estava sobre eles. E a vitória do Senhor foi concedida, foi maravilhoso. Nós vemos também, meus amados, outro jejum comunitário, né? Ele foi feito de forma individual, né? Como no caso de Daniel, mas era em prol de algo comunitário, né? Daquilo que ele estava vivendo naquele momento, né? Assim como nós vemos em Daniel 10, né? Ele disse que naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, e nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então ele fez algo ali, porque ele precisava de um direcionamento, de uma resposta da parte do Senhor para o tempo em que eles estavam vivendo. Então, muito precioso mesmo da parte do Senhor. E nós podemos ver também, meus amados, aqui, dando alguns exemplos, né, a comentar de Daniel, porque ele fez o jejum parcial, né, como nós estamos analisando, né, ele se absteve mais ali de manjares, de carne, mas ele comia algumas coisas. A palavra nos sugere que ele comia os vegetais, né, ele comia coisas naturais. E assim nós podemos ver também, né, Elias, ele foi imposto a um tipo de jejum com farinha e azeite, né, através daqueles bolos feitos com farinha e azeite. E o João Batista também, ele foi imposto a um jejum um pouco diferenciado, chamado de jejum parcial, nós podemos assim denominar, que era na verdade com mel e gafanhoto. Então é algo muito precioso mesmo da parte do Senhor. Agora, quando nós colocamos aqui a seguinte questão, meus amados, qual o tempo de jejum que eu posso estar ali me dispondo a fazer com o Senhor, né? Nós vemos aqui nas Escrituras, eu quero mencionar alguns exemplos bíblicos de tempos de jejum, né? Nós podemos ver nas Escrituras, eu quero aqui mencionar o primeiro exemplo, né, de um jejum que na verdade é um decreto perpétuo para todos nós, que ele é realizado, né, no Yom Kippur, é uma vez ao ano, é o dia da expiação, onde são feitas 24 horas, né, da abstenção total de alimentos, de líquidos, ali, de humilhação e rendimento perante o Senhor. E este jejum é o jejum de um dia, que nós assim podemos mencionar, e ele está descrito nas Escrituras, em Levítico, né? No capítulo 23, do verso 27 e 28. Mas aos 10 dias deste 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e ofereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor nosso Deus. Então assim o Senhor tem nos orientado neste dia tão sagrado. E quando nós nos expomos, meus amados, a estar realizando este jejum, qual é o resultado que nós podemos obter? É mudança de sentença na sua vida? Você ali está, né? O Senhor ele está escrevendo como será o seu próximo ano. Você haverá sobre a sua vida uma grande transformação divina, portas abertas. É extraordinário o resultado deste jejum quando você aplica ele em seu coração. Agora nós podemos ver um outro exemplo, meus amados, de jejum, né? Encontrado nas Escrituras, que foi realizado de um dia, né? Como a mãe de Samuel. A mãe de Samuel, a palavra nos diz, né? Em 1 Samuel, no capítulo 1, do verso 7 e 8, né? Que Eucana, em algum momento ali, ele se dirige para Ana e ele diz para ela, né? Eucana, seu marido, ele lhe diz, né? Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Assim Eucana se compara para tentar ali animar Ana, né? Naquele momento ali nós sabemos da perseguição, né, de Ana com Penina, nós sabemos de tudo aquilo que ela passou, né? E ela queria o seu filho, ela queria Samuel. E Eucana, na tentativa ali de agradá-la, tenta ali consolá-la, mas ela se afligia mesmo perante o Senhor. Então a palavra deixa comprovado que ela fez o jejum também. E nós sabemos qual foi o resultado deste jejum de Ana, meus amados. Ela conseguiu a graça no Senhor, ela conseguiu chegar ao trono da graça e o Senhor a abençoou com a vinda de Samuel. Então nós vemos aqui o poder do Senhor, a resposta ao posicionamento da Ana, porque ela não se deixou se abater por aquilo que ela estava passando, mas ela se posicionou, ela se humilhou perante o Senhor, porque ela sabia que dele provinha a chave da vitória
agora na sua vida e ela alcançou a graça aos olhos do Senhor. Glória a Deus. Assim como nós podemos ver, né, em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 20, e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Então, algo muito forte mesmo da parte do Senhor, meus amados. E outro exemplo bíblico que nós vemos de um herói na fé que jejuou, né, por várias vezes, na verdade, durante um dia. Estamos falando aqui do jejum de um dia. Foi Davi, né? Davi, ele jejuou por um dia quando ele viu ali sobre a morte de Saul, de Jonatas, e também ele jejuou, né? Nós podemos encontrar comprovações nas escrituras que ele jejuou também quando o Senhor sentenciou à morte o seu filho, que seria o preço pelo pecado que ele havia cometido, né? Então, de Saul nós podemos encontrar, né, em 2 Samuel, no capítulo 1, no verso 11, então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então aqui nós vemos, meus amados, e qual foi o resultado deste jejum de Daniel? Né? Nós sabemos que o resultado do jejum de Daniel foi força espiritual sobre a morte de Saul e Jonatas, porque esse jejum fortaleceu, ele preparou ali para o seu reinado, para superar, né, essas perdas. Ele jejuou, né, como nós mencionamos várias vezes em sua vida, assim como nós podemos encontrar em Salmos várias passagens também, né? E isso ele tirava, né, da total obscuridade, né? O Senhor tirou ele. O que o jejum fez sobre a vida dele? Uma grande transformação de vida, porque ele foi tirado da condição de pastor para rei de Israel. Então nós vemos assim o quanto é poderoso o jejum, e além disso, ele também foi um homem considerado, né, achado ali, né, segundo o coração de Deus, um homem, né, achado no coração de Deus, algo muito forte mesmo da parte do Senhor, porque ele conseguiu com o jejum uma santificação ali, muito poderosa. E nós podemos ver também, meus amados, outro exemplo, né, de jejum de um dia nas escrituras, como por exemplo os discípulos de João Batista, né? Nós sabemos que eles tinham essa prática do jejuar, assim como nós encontramos na passagem, né, de Marcos, no capítulo 2, verso 18, e Lucas, no capítulo 5, no verso 33, quando eles questionam o Senhor Jesus por que eles jejuavam, e os discípulos de Cristo na época não. Algo muito forte mesmo da parte do Senhor. Então eles falam ao Senhor: diz-lhes então, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também a dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Muito forte, meus amados. Agora, meus amados, nós vamos estar aqui mencionando, à luz da palavra do Senhor, qual jejum foi realizado com 3 dias, no período de 3 dias. Nós podemos aqui ter como um exemplo, né, que o jejum de 3 dias, ele traz um grande rompimento profético sobre a vida de um filho e uma filha do Senhor, como no caso de Esdras, né? Esdras, ele precisou ali de um direcionamento do Senhor, né? Ele era um sacerdote e descendente de Arão, e ele foi ali conduzir, né, os israelitas que estavam exilados na Babilônia. Ele precisou ali de um direcionamento, de uma proteção divina. Então ali a palavra do Senhor nos diz, né, que eles fizeram este jejum de 3 dias, e o Senhor foi com eles, as mãos poderosas do Senhor foram com eles até a entrada ali de Jerusalém. Então nós encontramos esta comprovação na palavra do Senhor, né, nas escrituras, né, que está escrito em Esdras, no capítulo 8, no verso 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações, e partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas no nosso caminho. E viemos a Jerusalém, repousamos ali
3 dias, assim diz a palavra do Senhor, meus amados. Outro exemplo que nós queremos ali mencionar, né, do jejum de 3 dias, com comprovação bíblica, foi o jejum de Esther. Nós sabemos que Esther, ela era uma judia, mas ela se tornou a rainha ali, né, do rei da Pérsia, né, e devido à sua beleza, devido a um concurso ali que ela participou, mas em um determinado momento, meus amados, o seu primo, né, o Mardoqueu, ele entrou em um conflito com Ramã, porque ele não quis se prostrar e se render a ele. Ali foi gerada uma sentença sobre os israelitas que estavam ali ainda, né, em domínio deles, né, deste reinado, e também colocou em risco a própria vida da própria Esther, né, a rainha ali neste caso. Então ela convocou este jejum, né, de 3 dias, pediu para que todos ali os judeus, os israelitas jejuassem com ela, e porque ela entraria na presença do rei. Nós sabemos que naqueles tempos não era permitido nem mesmo as rainhas entrar na presença do rei. Então ela levantou um jejum para isso. Poderia ser visto como uma afronta para ele, né? Ela entrar em sua presença sem ser convocada, ela tinha que ser convocada para estar diante do rei. Então já era uma grande afronta ela estar diante do rei, e quanto mais ela pedir para que ele livrasse, né, o seu povo, a sua nação. Então era algo muito arriscado, mas ela se dispôs a arriscar a sua vida, a se colocar diante do rei, e por isso ela conclamou ali aquele jejum para que todos orassem pela sua vida, para que ela então conseguisse mudar esta sentença. E ali a palavra do Senhor nos diz, meus amados, em Esther, no capítulo 4, no verso 16, né? Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver que morrer, morrerei. Então ali ela se dispôs a colocar a própria vida em risco para libertar a sua nação, meus amados. É algo muito precioso da parte do Senhor, muito forte. E qual foi o resultado desta convocação, deste jejum de Esther? O direito dos judeus, né, foi devolvido a eles, o direito de se defenderem, né, nas batalhas, e também a mudança da sentença que havia sobre eles, porque eles haviam sido sentenciados ao exílio total, à morte. E aqui o rei não só lhe revogou a sentença, como ele deu o direito deles se defenderem. É algo muito precioso mesmo da parte do Senhor, né? Então nós podemos observar, né, que sempre que eu faço assim algo perante o Senhor, vem uma resposta da parte de Deus sobre as nossas vidas. Outro exemplo, meus amados, aqui do jejum, né, de 3 dias, que é muito forte de jejum, é algo precioso da parte do Senhor, foi quando o apóstolo Paulo, né, ele contempla a glória de Deus, ele perde a sua visão, e a palavra do Senhor nos diz, né, que ele passa ali durante 3 dias, né, sem se alimentar, sem beber, né, está escrito em Atos 9, no capítulo 9, no verso 9, e esteve 3 dias sem comer, esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Assim diz a palavra do Senhor. E qual foi o resultado deste jejum do apóstolo Paulo, né? Então ele teve a recuperação completa da sua visão, e ele também foi selado pelo Espírito Santo de Deus, forte, meu Deus, muito forte. Assim como nós podemos encontrar a comprovação ainda em Atos, no capítulo 9, mas a partir do verso 17, né? A palavra do Senhor nos diz, né? E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos. Disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Então, algo muito forte, muito precioso da parte do Senhor, e um grande exemplo deste jejum de 3 dias. Agora nós podemos ainda um pouco mais adiante encontrar nas Escrituras exemplos de jejum de 4 dias, meus amados, como foi o caso de Cornélio. Cornélio, meus amados, ele nada mais era do que um gentio. Ele era um centurião romano, como um daqueles que prenderam o Senhor Jesus, mas ele foi ali alcançado pela graça do Senhor, né? Ele era um oficial romano gentil,
E quando ali o Senhor ele dá aquela visão para Pedro, né? Pedro estava na casa de Simão, né? Quando o Senhor ele dá aquela visão para Pedro, né? E os oficiais que trabalhavam para Cornélio vem em busca de Pedro, né? Pedro se desloca para a casa de Cornélio porque já tinha tido aquela visão da parte do Senhor, aquele direcionamento do Espírito Santo que era para ele ir, né? Ele chega até Cornélio e Cornélio diz o seguinte para eles: meus amados, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora. Está escrito em Atos, no capítulo 10, no verso 30 e 31. Então, aqui nós vemos que este mover foi uma resposta de um jejum daquele homem de Deus. E sabe qual foi a resposta que o Pai designou para esta vida preciosa? Ele foi o primeiro gentil convertido a Cristo. Eles foram a primeira família gentil inseridas no reino de Deus mediante as escrituras sagradas do Senhor. É algo muito forte, meus amados. E nós encontramos aqui também um outro exemplo na escritura do Senhor que está escrito acerca de um jejum ainda encontrado de 14 dias. Então nós vemos que a palavra ela nos refere a vários propósitos com o Senhor. E quem fez este jejum de 14 dias? Na verdade, nós encontramos também na vida do apóstolo Paulo, meus amados, quando ele e os outros 276 passageiros gentios viajavam, né, de navio, né, para Alexandria, né, e ali nós encontramos descrito em Atos 27, né, meus amados, que em algum momento ali eles revelam, né, o apóstolo Paulo ele diz, né, e entretanto o que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: e já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Então nós sabemos, meus amados, que o direcionamento da parte do Senhor, né? Ali houve um grande conflito. Na verdade, aquele navio foi destruído, né? Porque o precioso amigo Espírito Santo havia dado um comando para Paulo, mas aquele oficial não quis obedecer, foi para outra direção. Então ali eles passaram por grandes momentos tribulosos, né? E nós vemos que o resultado deste jejum, né? A palavra nos refere que eles estavam jejuando por 14 dias, né? E somente a palavra específica do Espírito Santo, né, dada a Paulo, que trouxe a salvação para todas aquelas vidas, meus amados. Então está claro pelo contexto bíblico que foi a oração e o jejum de Paulo que trouxeram tamanha salvação para aqueles que estavam presentes naquele navio, né? Porque houve um grande, na verdade, livramento da parte do Senhor. Então nós observamos aqui que o jejum ele pode trazer também livramentos. É muito forte mesmo da parte do Senhor, meus amados. Outro exemplo aqui agora, nós vamos para o jejum de 21 dias. É um jejum muito conhecido, ele é um jejum que foi executado por Daniel. Na verdade, nós sabemos que Daniel, como diz as escrituras, o jejum dele foi executado por 3 anos e meio, meus amados, porque ele era um homem de intensas buscas, de intensidade ali na presença do Senhor, de consagração, de oração, de jejum, de renúncias para o Senhor. Mas, então esse período ele durou ao todo 3 anos e meio, mas nós sabemos que durante um determinado tempo específico, ele deu um hiperfoco àqueles propósitos ao qual ele estava buscando no Pai. E este jejum é o tão conhecido jejum de 21 dias, né? Nós dizemos que ali ele deu o foco, né, naquilo que ele precisava da parte do Senhor. É um jejum de hiperfoco, quando nós então focamos em algo que nós ali precisamos mesmo da parte do Senhor, né? Está escrito então em Daniel no capítulo 10, no verso 2, né? Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas, alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprissem as 3 semanas. Então aqui nós observamos o jejum de Daniel, como foi mencionado, um jejum parcial, né? E qual foi o resultado da parte do Pai para Daniel, né? Ele foi um jejum realizado isoladamente, mas com uma causa comunitária, né? E o jejum solitário e as orações intercessórias de Daniel perante ao Senhor salvaram toda uma nação, meus amados, impedindo assim que os principados demoníacos
frustrassem os planos de Deus para com o seu povo. Foi algo muito forte da parte do Senhor. Ali Daniel recebeu revelações profundas e intensas da parte do Senhor. Nós vimos ali que o céu realmente se rasgou sobre ele. Ele contemplou a manifestação da glória de Deus ali. Ele viu anjos, ele teve a resposta da parte do Pai. Então ele ali conseguiu um destravamento espiritual ao ponto que o arcanjo Miguel viesse e guerreasse por ele para que fosse liberada aquela resposta sobre a vida dele. Então nós vemos aqui um destravamento espiritual sobre a vida dele. Foi algo assim muito forte mesmo, muito poderoso da parte do Senhor. E ele até se refere na sua palavra que tinham mais pessoas perto dele quando ele contemplou tudo isso, mas eles não suportaram ter aquela visão que ele estava vendo, eles ficaram temerosos, com medo. Então, somente a Daniel foi dada esta graça mesmo da parte do Senhor, porque ele estava preparado, ele estava fortalecido, focado, através do seu jejum poderoso de 21 dias, meus amados. Glória a Deus. Agora nós vamos aqui para outra comprovação nas Escrituras sobre um jejum muito especial, que é o jejum de 40 dias. Foi o jejum que o nosso Rei amado Jesus executou, meus amados. Ele foi executado, na verdade, por 3 menções bíblicas, por 3, outros 2 heróis na fé, além de Jesus, que é no caso de Moisés e Elias. Nós vamos estar aqui nos aprofundando, É um jejum que ele diz respeito, meus amados, ao crescimento ministerial, ao novo nível de unção e a conquistas em Deus. Então, ele é um jejum designado para quem busca ali um crescimento espiritual. É um jejum que ele traz um grande romper profético, poderoso sobre a sua vida preciosa. Então, o Senhor Jesus, nós sabemos, meus amados, que é importante aqui ressaltar que o jejum de 40 dias, em específico, meus amados, ele é, na verdade, uma convocação. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor Jesus, ele foi convocado, ele foi conduzido, ele foi levado pelo precioso amigo Espírito Santo ao deserto, Então aqui nós podemos entender que este jejum ele é uma convocação da parte do Senhor. E na verdade nem todos serão designados a estar realizando esse tipo de jejum, porque quando o Senhor Jesus ele convoca alguém para algo, ele te sustenta naquele propósito, naquilo que ele tem para a sua vida. Então é sempre importante nós estarmos atentos se é uma convocação da parte do Senhor, porque se for uma convocação divina, ele vai te sustentar em todo este processo, meus amados. Mas se ali de repente o Senhor Jesus ainda não fez essa convocação para a sua vida preciosa, esteja fazendo os outros tipos de jejum, não se entristeça da parte do Senhor. Amém, meus amados? Não se sintam culpados, porque a cada um o Senhor ele tem um propósito divino, e para Deus o seu jejum de um dia ele pode valer como de 40 para outros irmãos, Nós sabemos que o Senhor ele não faz acepção de pessoas e tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Então o jejum, o jejum de Jesus, Senhor Jesus, dos 40 dias, foi, antes dele iniciar o seu ministério, no poder mesmo do Espírito Santo e de se entregar por toda a humanidade. Então, ele jejuou pelos 40 dias e superou o inimigo, nessas terríveis tentações. Então, assim como as Escrituras nos deixam este exemplo, meus amados, acerca do jejum do Senhor Jesus, Na verdade, ele iniciou esse jejum antes de iniciar o seu ministério e de se entregar pela humanidade, a fim de que ele, meus amados, superasse o inimigo e as suas terríveis tentações. Então, algo muito forte da parte do Senhor. Nós podemos encontrar esse jejum descrito, no capítulo 4 de Lucas, a partir do verso 1, meus amados, onde a palavra nos diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde por 40 dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Assim diz a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 4, no verso 1 e 2, meus amados. Então, aqui nós podemos ver, que antes de ser conduzido ao deserto, o Senhor Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, meus amados. E a palavra do Senhor, ela nos diz ainda, meus amados, no verso 14 do livro de Lucas, no capítulo 4, que após passar por este processo, o Senhor Jesus, ele saiu da condição de cheio do Espírito Santo
para o poder do Espírito Santo, porque ele foi cheio da presença do Senhor, mas ele saiu após este jejum ali no poder mesmo da presença do Senhor, pronto ali para executar os milagres, as maravilhas que ele realizou, né? Então nós observamos aqui um grande segredo da parte do Senhor que está escrito em Lucas, no capítulo 4, no verso 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Então ele entrou cheio naquele deserto, meus amados, da presença do Senhor. E ele saiu dali empoderado da presença do Senhor, pronto, capacitado para executar o seu chamado ministerial, o seu ofício, ao qual o Pai havia assim lhe designado. Porque há uma grande diferença, meus amados, entre ser cheios da presença de Deus, é algo que nos remete ao nosso interior, a morada, a habitação do Espírito Santo dentro de nós. Nós estamos cheios da presença do Senhor, e há uma outra condição que se refere a uma capacitação, ao ofício ministerial, que nos refere ao poder do Espírito Santo, que na verdade é um revestimento, é uma capacitação que vem sobre nós e nos empodera, nos capacita para estar fazendo aquele ofício ao qual o Pai tem nos convocado no chamado ministerial. É algo muito forte mesmo da parte do Senhor. Nós aqui entendemos qual foi ali o grande mover, ali, o destravar da vida ministerial do Senhor Jesus. Ele, como é o nosso exemplo, né? O nosso modelo que deve ser seguido, né? E o jejum de 40 dias do Senhor Jesus, a palavra nos diz que ele se ausentou de alimentos, né? E fala que depois ele teve fome, mas não se refere ali a líquidos, o que nos sugere que ele fez o uso ali, o consumo de águas, meus amados, em nome de Jesus. Então é muito forte mesmo, né? Nós aqui observamos que para que nós nos movamos ali do ofício ministerial, não basta ser cheios, mas basta que nós tenhamos o poder do Senhor sobre as nossas vidas, e o jejum ele faz isso, ele empodera o homem e a mulher de Deus e os capacita para executar toda a boa obra que o Pai tem designado sobre a sua vida preciosa, meus amados, em nome de Jesus. Por isso nós dizemos que esse jejum é de um grande crescimento espiritual, dado a respeito do nosso Senhor Jesus, que Ele deixou para nós. Nós observamos também um grande mover que foi realizado nas Escrituras, através de um outro herói na fé que realizou o jejum de 40 dias, meus amados, que foi Moisés, né? Nós sabemos que Moisés, ele já fez o jejum total mesmo ali, né? Quando ele ficou 40 dias na presença do Senhor, né? A palavra nos diz em Êxodo, no capítulo 34, no verso 28, e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Então nós sabemos, meus amados, minhas vidas preciosas, que aqui o Senhor está nos referindo que Moisés, ele fez esse propósito com o Senhor, e ali ele teve revelações intensas e profundas na parte do Pai. Ele teve um acesso ali ao sobrenatural de Deus, ali a glória de Deus sobreveio sobre a vida dele, né? E o oculto e escondido do reino de Deus foi revelado, né? Do coração de Deus foi revelado para ele, e que hoje nos é, né, exemplo, hoje nos é ali os 10 mandamentos que nós usamos ali até hoje, né, são de grande valiosidade para nós. O que o Pai revelou para ele naquele dia é de grande valor para nós, até mesmo nos dias de hoje. Cumprir os mandamentos do Senhor é algo muito forte, né? Pensem vocês, um dia o Pai revelará algo a vocês que vai servir ali para gerações e gerações ali como mandamentos. É algo muito precioso, mesmo que ele viveu com Deus naquele momento, da parte do Senhor. Então, se você quer viver algo eterno da parte do Senhor, que fique como legado sobre esta terra, meus amados, esteja se dedicando ao Senhor em jejum, em oração, esteja aplicando ali, né, a sua humilhação, seu rendimento perante ao Pai, e Ele revelará coisas ocultas, escondidas do reino de Deus para a sua vida preciosa, assim como Ele fez com Moisés, meus amados. E a outra graça alcançada por Moisés através desse jejum foi a contemplação da glória de Deus e a manifestação, porque ele não somente foi tão cheio da glória de Deus em seu interior, mas ele passou a manifestar esta glória em seu exterior, porque a palavra do Senhor nos diz que quando ele desceu daquele monte, meus amados, a
glória do Senhor resplandecia sobre a sua face. Assim está escrito, né? Em Êxodo, no capítulo 34, no verso 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, e a entrar para falar com ele. Então, nós sabemos que a glória do Senhor, ela se externalizou ali, né, na face de Moisés, porque o rosto dele resplandecia, tamanha ali presença do Senhor que estava sobre a vida deste homem de Deus, algo muito precioso mesmo da parte do Senhor. E outro exemplo, meus amados, de um jejum de 40 dias, nós podemos encontrar no de Elias, né? Nós sabemos que Elias também, né, ele se designou ali um deserto, onde ele foi sustentado por anjos, né? Por 2 vezes o anjo levou pão, levou água para ele, né? E disse, né, que da parte do Senhor havia um comando para que ele então prosseguisse, né, meus amados. Ali ele se alimentou, e a palavra diz, né, que ele foi sustentado através deste alimento para que ele caminhasse durante 40 dias e 40 noites, né? E assim está escrito em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 4, meus amados. Levantando-se, pois, Moisés comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna e passou ali a noite, meus amados. E eis que a palavra do Senhor veio sobre ele. Que fazes aqui, Elias? E aqui houve um questionamento da parte do Senhor, né? Porque na verdade o Senhor não queria que ele se acomodasse, que ele se refugiasse na caverna, que ele viesse se desanimar, mas o Senhor queria intimidade, forjar ali uma intimidade, meus amados. Eu quero dizer algo aqui da parte do Senhor. O Senhor, ele nos leva ao deserto para forjar em nós um relacionamento, uma intimidade, porque muitas das vezes o Senhor falará conosco mediante ao silêncio, meus amados, mediante ao deserto, as dificuldades de nossas vidas. Então não tenha medo, não se receie se você está passando por um deserto. Talvez seja o Pai querendo ali um relacionamento mais profundo com você, meu amado, minha amada no Senhor, e que você tenha ali mais intimidade, mais sensibilidade ao Senhor, em nome de Jesus. Então o Senhor é que ele questiona, né? Por que Elias ele havia ali parado? E ele diz para que ele saia daquela caverna. E então o resultado disso, né, da obediência de Elias também nesse propósito com o Senhor, nesse jejum, foi de que ele passou a ouvir, né, ali a voz do Senhor. E a palavra nos menciona que ele tentou de várias formas, né, no trovão, na tempestade, no vento forte, meus amados. Por muitas das vezes nós achamos que nós encontraremos, ouviremos a voz de Deus, né? Mediante a grandes barulhos, a grandes movimentos, mas essa palavra é um grande exemplo para nós, né? Em 1 Reis, no capítulo 19, porque ela nos diz que Elias, ele ouviu a voz do Senhor. Algumas versões nos remetem como o murmúrio de uma brisa suave. Ele procurou ouvir a voz de Deus meio a tantos movimentos que houve ali à sua volta, mas ele só conseguiu ouvir a voz de Deus mediante ali a uma voz mansa, suave, doce, meus amados. É muito forte mesmo a palavra do Senhor. Ou seja, para que eu ouça uma voz mansa, suave, como que eu preciso fazer, meus amados? Eu preciso estar em silêncio. Eu preciso muitas das vezes estar num deserto ali para me silenciar, para que eu consiga ouvir a voz do Senhor. Não será nos grandes movimentos, mas muitas das vezes será no silêncio que nós ouviremos a palavra e a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus, meus amados. Agora eu quero entrar na seguinte questão, meus amados. Qual é o propósito do jejum? Nós temos que entender que há propósitos, né? Nós não podemos simplesmente entrar em um jejum sem entender o porquê estamos o executando. O primeiro propósito de um jejum, meus amados, assim como o apóstolo Paulo nos deixa o claro exemplo, é a mortificação da nossa carne. Quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades, e nós ali então fazemos sobressair o nosso espírito. Nós alimentamos o nosso espírito, meus amados. Assim como está escrito, né, em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 5, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo ele está referindo, né, de que o jejum ele mata a carne
E ele leva o pensamento cativo a Cristo, porque nós sabemos, meus amados, que na verdade na nossa mente estão os nossos desejos, as nossas vontades, e nós representamos a nossa mente como a nossa alma, meus amados. E quando nós pecamos a nível da mente. Primeiramente, nós pecamos a nossa alma. Então aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que ele fazia o jejum, porque assim ele mataria os desejos e as vontades da alma dele, para que ele não viesse a concretizar fisicamente aquele pecado, para que ele se submetesse àquela vontade a Cristo. Então, todas as vezes que de repente ele pensasse ali em um pecado, ele submetia imediatamente aquele desejo e aquela vontade a Cristo, ou seja, ele matava os desejos carnais que ele tinha, e assim ele conseguia muitas das vezes fugir de muitos pecados da parte do Senhor. Muito forte essa revelação, meus amados, aqui para você que deseja estar saindo ali de algum pecado da parte do Senhor, de uma vida de vícios, de uma vida ali mundana. Vocês podem estar se prontificando em jejum ao Senhor. Ele vai matar os seus desejos e as suas vontades e torná-los cativos a Cristo, à vontade, ao pensamento de Cristo sobre a sua vida preciosa, em nome de Jesus. Nós podemos então ver também, meus amados, outro propósito do jejum, que nós sabemos que na verdade é a intimidade com o Senhor, né? A intimidade, o aumento da sensibilidade à voz de Deus. O jejum, ele traz esta graça divina preciosa para nós, né? Como eu já mencionei, muitas das vezes o Senhor ele nos leva ao deserto para falar conosco, para que nós possamos assim ouvir a sua voz, né? Então, o jejum, né, é quando nós passamos a mortificar a nossa carne, obtemos uma maior comunhão com Deus e ficamos mais sensíveis a ouvir a sua voz, a voz de Deus. E também ele traz sobre nós, né, um crescimento espiritual, assim como nós podemos observar na palavra em 2 Coríntios, no capítulo 11, em Mateus 11, né, também no verso 18, né? E além disso, né, nos prepara para o chamado ministerial. Nós sabemos, meus amados, assim como está escrito, né, em Atos, né, no capítulo 13, no verso 2 ao 3, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuarem e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então nós sabemos que aqui o Senhor, né, ele veio com resposta, né, e depois de um jejum, de uma oração ali, ele designou, ele convocou Saulo e Barnabé ali para estar executando o seu ofício, seu chamado ministerial. Muito forte da parte do Senhor, meus amados. E também outro propósito do jejum é o poder, meus amados, né? Como se nós observamos no jejum de 40 dias do Senhor Jesus, que o capacitou para o chamado ofício ministerial, nós podemos dizer que o poder, então, ele te tira, né, a situação de cheios do Espírito Santo, cheios da presença do Espírito Santo, para ser cheios do poder do Espírito Santo ali, né, preparado, empoderado para executar toda a boa obra que o Pai assim confiar em suas mãos. Outro propósito do jejum, meus amados, é acerca da obediência à palavra de Deus, assim como nós sabemos que o próprio Senhor Jesus nos instruiu que jejuássemos quando Ele já não estivesse conosco. E nós sabemos que o jejum ele é um instrumento de vitória aos líderes, né, mencionados no Antigo, no Novo Testamento, assim como o Senhor nos deixa aqui, né, algumas convocações bíblicas para estar nos instruindo a prática do jejum, como nós encontramos em Joel, no capítulo 12, meus amados, no verso 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. Ainda em 2 Crônicas, no capítulo 6, o Senhor também nos instrui a esta prática. Antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido,
Então, assim como ele também deixa aqui bem claro, né, o desejo ardente que ele tem dos filhos e filhas do Senhor estarem executando a prática do jejum como obediência à sua palavra, algo que já foi designado para nós, meus amados. Nós só estamos obedecendo ao Senhor. Aquilo que ele já determinou para cada um de nós também está comprovado aqui no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 9, no verso 15, respondendo-lhe Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias, pois, virão em que o noivo lhe será tirado, e neste dia jejuarão. Esta, então, é um mandamento, na verdade, da parte do Senhor. Quando nós cumprimos o mandamento, nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, honrando ali com o nosso Deus, meus amados, como filhos obedientes, filhos que se rendem ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Um outro propósito do jejum, meus amados, é nos humilharmos diante do Senhor, porque o jejum, ele traz dentro de nós ali a humilhação mesmo, né? O ato de matar a carne é como se estivéssemos nos humilhando, nos sacrificando mesmo, né? O auto-sacrifício perante o Senhor. E é como se nós estivéssemos ali também, né? Nós jejuamos para nos humilharmos diante do Senhor e obtermos a graça e o poder de Deus, né? E o jejum, né? É como se ele estivesse também ali, né? Purificando, né? Para que nós possamos tirando, né? Todo o mal que há sobre as nossas vidas, para que nós recebamos mais do Senhor, né? Assim como está escrito na palavra de Tiago, né? Tiago, no capítulo 4, no verso 10, ele diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então, a prática do jejum nada mais é do que uma humilhação perante o Senhor, meus amados. E assim como nós vemos também, um herói na fé que praticava muita humilhação era Daniel, meus amados. Porque ele orava muito, ele se rendia muito ao Senhor. E nós vemos que em um determinado momento o Senhor ele fala com ele que estava se agradando dele, né? Como nós observamos, né, em Daniel no capítulo 10, mostra-nos claramente o quanto Deus se agradava, né, daquelas práticas de Daniel, e responde aquele que se volta para o Senhor com o coração, né, rendido, humilhado perante a sua face, né? Aqui, quando o anjo do Senhor veio a Daniel, em Daniel 10, ele diz: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se perante o seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim a elas, né, em resposta a elas, porque o Senhor estava dando resposta ali, né, a humilhação, a rendimento de Daniel. É algo mesmo que move o coração de Deus a seu favor, meus amados. Se você deseja ser achado no coração de Deus, é uma chave preciosa para que o Pai esteja com os olhos voltados sobre a sua vida preciosa e que você seja achado no coração de Deus, assim como Daniel. Muito forte mesmo. Nós sabemos também que o jejum, né, em muitos momentos ele foi realizado em momentos de crise, por isso um dos propósitos dele, né, é a vitória, né, sobre a sua vida, sobre algo que você tem esperado no Senhor. Assim como o Senhor Jesus, né, ele teve a vitória, né, ele foi tentado naquele deserto, mas ele estava em propósito, em comunhão com o Senhor, ele teve êxito sobre aquele jejum, ele teve a vitória concedida, que foi ali, né, o destravamento ministerial sobre a sua vida de forma poderosa e intensa. Nós sabemos também alguns exemplos bíblicos, né, como nós já comentamos o caso de Esther, o caso de Esdras, muito precioso mesmo da parte do Senhor, momentos que foram usados a prática do jejum para conceder a vitória do Senhor frente a alguma situação. Muito maravilhoso. O jejum ele também traz sobre a vida de um homem, de uma mulher de Deus, meus amados, a santificação. E a santificação nada mais é do que nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo. Então esta prática ela traz também sobre nós ali, né, a purificação da nossa carne, e a tal ponto que nós nos tornaremos, meus amados, a imagem e semelhança de Cristo, porque todo o mal é decaído por terra sobre as nossas vidas, as nossas más atitudes, as nossas más ações, só fica mesmo ali, né, a mente de Cristo sobre nós, a vontade de Cristo sobre nós. É algo muito forte, porque essa prática ela nos purifica do pecado. E uma vez que nós somos isentos, purificados do pecado, da prática do pecado, meus amados, nós nos tornaremos a cada dia mais parecidos com Cristo e ali a sua imagem e semelhança sobre esta terra, né? Assim como nós vimos também em Daniel, né? Daniel, ele fez esta prática, meus amados, e ele disse em Daniel, no verso 9, eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração,
roubos, com jejum e com saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos recebidos, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Meus amados, então aqui Daniel ele estava pedindo perdão a Deus, né, pela iniquidade daquele povo. Ele também estava se rendendo ao Pai. Então nós podemos ver que as mãos do Senhor foi com eles, né, perdoou ali os pecados, purificou e os tornou ali santificados na parte do Senhor, porque quando nós somos perdoados dos nossos pecados, meus amados, nós passamos a ser santificados, ou seja, santos, né, parecidos com Cristo sobre esta terra. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Então o arrependimento, quando ele é somado ao jejum, como nesta prática de Daniel 9, né, que nós podemos observar, né, o arrependimento mais o jejum, ele nos leva, né, à purificação do nosso pecado, e a purificação dos nossos pecados nos traz como consequência a santidade sobre as nossas vidas. Você vai viver não mais uma prática de pecado, mas você vai viver uma vida de santidade, uma vida de Cristo, uma vida reservada para Cristo. E outro propósito, meus amados, acerca também do jejum é em relação ao rendimento, a submissão. Ele nos leva, né, a esta posição diante de Cristo. Nós sabemos, meus amados, que a posição mais almejada do reino de Deus é a de filhos de Deus, é a de filhos rendidos, prostrados ao Senhor. Esta é a posição mais alta que você pode adquirir no reino de Deus, rendida aos pés da cruz, meus amados. E o jejum, ele nos facilita a esta posição de destaque no reino de Deus, de servos rendidos aos pés da cruz. Então o jejum, ele é uma arma providenciada por Deus contra a nossa carne, meus amados. Então quando você jejua, você então faz uma escolha interior e a demonstra externamente, exteriormente, né? Então nós sabemos, porque assim como um grande exemplo de um homem que se humilhava ali através da prática do jejum é Daniel, meus amados. E ele diz, né, em várias citações bíblicas, eu vou comentar uma delas, né, do que o jejum fazia sobre a vida dele. Está escrito em Salmos, no capítulo 9, no verso 24. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece, e ainda que sirvo de opróbrio, quando me contemplo, movem as cabeças. Ajuda-me, Senhor Deus meu, e salva-me segundo a sua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos e alegrem-se no teu servo. Então aqui ele disse, né, de jejuar enfraquecidos estão os meus joelhos. Quer dizer, uma prática constante na vida de Davi. Por muitas das vezes você se pergunta, nossa, como Davi saiu desta posição, né, de pastor de ovelhas para rei de Israel, meus amados? Mas nós temos que olhar o que este homem de Deus fazia para o Senhor, de quantas renúncias ele fazia ao Senhor, tamanha que chegou ele a comentar em algum momento que de jejuar, meus amados, estavam enfraquecidos os seus joelhos, ou seja, ele estava fraco, carnalmente falando, né? Aqui nós podemos dizer que ele já nem conseguia ficar mais naquela posição de rendimento, de tanto que ele se jejuava, ele se consagrava ao Senhor. É algo muito forte mesmo, um segredo aqui profundo do coração de Deus sobre a vida, né, de Davi com o Pai. Nós podemos observar também 2 Coríntios, no verso 12, no capítulo 12, do verso 9 ao 10, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que nisso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Aqui nós podemos ver, meus amados, que o apóstolo Paulo também, por vários momentos, ele menciona um estado de fraqueza, de humilhação perante o Senhor, como a própria palavra nos diz, do espinho na carne, meus amados, era para que ele não se gloriasse mediante as profundas revelações que o Pai estava lhe concedendo, mas para que ele se esvaziasse cada vez mais de si, se rendesse aos pés do Senhor, para que o poder do Senhor viesse sobre a vida dele. Muito profundo
mesmo da parte do Senhor, porque quando nós nos diminuímos, então o Senhor ele cresce em nós, meus amados, em nome de Jesus. Outro propósito do jejum, meus amados, é a capacitação ao chamado ministerial. Assim como nós podemos aqui mencionar uma vez mais o exemplo do Senhor Jesus, né? E nós podemos ver também que os líderes da igreja em Antioquia, eles jejuavam e oravam, né? Eles jejuaram e oraram antes de enviar Saulo e Barnabé, né? Então, eles pediram esse direcionamento da parte do Senhor, essa capacitação para saber quem eles enviariam, né? E o Senhor, então, acaba escolhendo os dois, né? Como diz aqui a palavra em Atos 13, né? Que o Senhor escolheu os dois ali, né? Através de uma resposta de um jejum que eles fizeram e apresentaram diante do Pai. Um outro propósito do jejum, meus amados, é quando você precisa verdadeiramente de uma direção divina sobre a sua vida preciosa, de um direcionamento do Pai, como foi no caso de Esdras. Então, quando você estiver precisando, sem saber o que fazer, com dois caminhos aí postos à sua frente, você não sabe verdadeiramente qual seguir, esteja apresentando seu Senhor, né, com uma vida santificada, uma vida jejuada, se assim podemos comentar, e o Pai virá com um direcionamento divino sobre a sua vida preciosa em nome de Jesus. Outro também, meus amados, propósito do jejum é o crescimento espiritual. Né? Nós jejuamos para obter um crescimento espiritual ali, né? Crescermos neste âmbito na parte do Senhor, porque toda vez que você ora sobre a unção do precioso Espírito Santo, sem dúvida algo acontece ali sobre a sua vida preciosa em nome de Jesus. E quanto mais, meus amados, você orar, você jejuar, você fazer ali sacrifícios, né, perante o Senhor, sejam eles físicos, emocionais, financeiros, espirituais, né, mais você vai agradar o coração de Deus, meus amados, e mais você vai receber também da parte do Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor, ele é galardoador, meus amados, daqueles que o buscam. Então não se esqueça, tudo que você faz para o Senhor, Ele responde, Ele devolve para a sua vida de alguma forma. Tudo que você faz para Deus de alguma forma, Ele vai devolver sobre a sua vida preciosa, em nome de Jesus. E normalmente é naquilo que nós mais temos buscado. Se eu abro um jejum com um propósito aqui com o Pai, Ele vai me responder no âmbito daquele jejum que eu estou fazendo com o Senhor. É muito forte mesmo da parte do Senhor. E porque quem jejua, meus amados, disciplina a alma e o corpo para crescer em espírito, né? Então, o jejum, ele nada mais é, né, do que uma disciplina. Eu estou disciplinando a minha alma e o meu corpo, né, para que o meu espírito venha a ser alimentado, para que o meu espírito venha a crescer e aumentar a fome e a sede, né, espiritual, para que eu venha cada dia mais, né, me fortalecer também no Senhor. É muito forte mesmo da parte do Pai. E a prática do jejum, então, meus amados, nada mais faz do que acelera, né, os propósitos divinos sobre as nossas vidas, né? Ela acelera, ela traz de encontro a nós, né? Tudo aquilo que o Pai tem designado acerca de nós. Então, o jejum, ele é uma ferramenta poderosa e quando somatizada com oração em línguas, ela traz um grande avanço e um crescimento espiritual ainda maior, meus amados, que nós podemos executar esta boa prática, né? E outro propósito do jejum, meus amados, é a reversão de sentenças, né? Assim como nos casos que nós podemos ver várias citações bíblicas, né, em que, né, as pessoas estavam ali, ou às vezes nações, né, designadas sentenças da parte de Deus, porque o Pai já tinha se irado com eles, né, já tinha desagradado o coração de Deus, e o Pai, ele reverteu essas sentenças, né, mediante a prática do jejum, como nós encontramos nas Escrituras, através de Joel, no capítulo 2, de Esdras, no capítulo 8, Jonas, no capítulo 3, e Esther, no capítulo 4. Nós vemos aqui 4 exemplos bíblicos de sentenças que foram mudadas mesmo, né, da parte do Senhor, mediante ali o arrependimento daquele povo, mediante ali, né, ao jejum que apresentaram ao Senhor como uma forma de sacrifício vivo, né, as suas más práticas de arrependimento e mudança daquele mau caminho, né, assim como nós encontramos em Esdras, né, no capítulo 8, por isso jejuamos e suplicamos esta bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Então nós vemos que este povo foi atendido mediante ao seu jejum apresentado diante do Senhor. E nós agora entraremos, meus amados, sobre os benefícios do jejum. Quais são os benefícios, né, de eu estar ali apresentando um jejum da parte do Senhor, dependente da quantidade de tempo, dependente do tipo de jejum que o Pai assim colocar, né, no meu coração?
Mas nós temos que ter em mente, meus amados, que toda ação no natural, ele gera uma reação espiritual. Então, no sobrenatural de Deus, né? Assim como está escrito em Hebreus, no capítulo 11, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário, né, aquele que crê que ele existe, que se aproxima de Deus, né? Creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam, meus amados. Então, tudo que você faz para Deus, ele devolve para você de uma forma preciosa, em nome de Jesus. E assim como nós, então, meus amados, podemos aqui mencionar, né, quais são alguns benefícios, né, de eu estar fazendo este jejum. Nós podemos entender, né, que nós teremos mais revelações da parte do Pai, nós veremos ali curas, né, milagres da parte do Senhor, a justiça do Senhor virá sobre as nossas vidas, né, porque nós jejuamos, os nossos pecados são perdoados, nós somos justificados, santificados da parte do Senhor. A presença, né, do Espírito Santo vem em forma de Shekinah sobre as nossas vidas. As nossas orações serão respondidas mediante a prática do jejum. Nós teremos um direcionamento da parte do Senhor, refrigério. O jejum ele nos leva, né, a momentos de descanso com o Pai. Nós seremos felizes, contentes com o Senhor. Nós teremos ali também, né, a força divina sobre as nossas vidas, o empoderamento, o encorajamento, as futuras gerações serão levantadas e também a restauração da parte do Senhor. E outra fundamento aqui muito especial, que são os 9 frutos, né, ou os 9 dons do Espírito Santo, como assim podemos mencionar, porque a partir do momento que nós, ali, meus amados, estamos santificados, nós passaremos a parecer com Cristo, né, a manifestar ali, né, os dons do Espírito Santo sobre as nossas vidas, os frutos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É algo muito precioso mesmo da parte do Senhor. E eu quero também dizer para você agora algumas recomendações do jejum, meus amados, algumas orientações mesmo, né? Então, como começar, né? Primeiramente, como começar o jejum, meus amados? Então, eu quero dizer para você que para cada filho e filha do Senhor, Ele vai dar um comando, um direcionamento, né? Acerca de como você deve estar começando este jejum, né? Ele vai te dar também, a partir do momento que Ele te dá o comando do jejum, meus amados, Ele vai te capacitar, ou seja, Ele vai te dar a graça para vencer este jejum, para conseguir executá-lo até o final. Por isso, sempre faça mediante um comando específico do Senhor. Nunca inicie um jejum sem orar ao Senhor, sem um direcionamento da parte do Senhor. É algo muito importante para que você não venha romper este jejum, né? Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que se nós começamos algo ao Senhor, um propósito com o Pai, nós devemos sim ter ali, né, a resistência, a força para completar até o fim. Não é agradável aos olhos de Deus nós rompermos um jejum, um propósito com o Senhor. Por isso, sempre esteja orando ao Pai antes mesmo de iniciar qualquer tipo de propósito com o Senhor, até mesmo o jejum. E pode ser que o Pai te convoque, que te designe a estar realizando um jejum de 1 dia, 2 dias, né, uma vez por semana, uma vez por mês, sempre debaixo do direcionamento do Pai, meus amados. E aonde fazer o jejum? Em que ambiente eu devo estar fazendo este jejum? A palavra do Senhor, meus amados, ela nos diz que o jejum é algo que deve ser feito em secreto. Não é algo que deve ficar sendo exposto, né? Mas sim um segredo entre um filho e um pai, né? Deve ser algo que deve ser preservado o máximo possível, no máximo compartilhado com um cônjuge, com um irmão muito achegado, mas se possível ainda nem assim deve ser feito somente em comunhão com o Pai, né? Assim como diz a palavra do Senhor em Mateus, né? No capítulo 6, no verso 16, o Senhor nos orienta. Ele diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como hipócritas, pois elas mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando, assim fazem os hipócritas, né? Mas o Senhor nos diz: eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que te vê em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto o recompensará. Então aqui o Senhor Jesus está nos dando um exemplo, que nós não sejamos como os hipócritas,
porque os hipócritas, né, os desconhecidos da lei do Senhor, os ignorantes, né, eles jejuam e eles anunciam para todos que eles estão naquele jejum. Mas os filhos de Deus não, meus amados. Os filhos de Deus que conhecem a palavra do Senhor sabem que é uma prática que deve ser desenvolvida entre nós e o Senhor, e que o Senhor que nos vê no secreto nos recompensará, meus amados, porque Ele sabe das tuas renúncias que você designa para Ele. Ele conhece o seu interior, Ele conhece todas as práticas da sua vida, meus amados, em nome de Jesus, e Ele te recompensará. Em nome de Jesus. E qual é o tempo suficiente para eu estar executando o meu jejum? Então, é cada tempo que o Pai colocar no seu coração mesmo, meus amados. Você pode, inicialmente, eu sugiro para quem esteja iniciando, né, uma prática de jejum, não estar fazendo muitas horas, já não começar com dias, né? Mas comece um jejum parcial, comece com algumas horas. De repente, você consegue se desfazer de uma refeição para o Senhor, tirar ali um café da manhã, tirar um almoço, tirar um jantar. Você já estará fazendo uma grande renúncia da parte do Senhor, e aos poucos você pode ir intensificando esta prática, porque o seu corpo vai se acostumando com a prática do jejum e você já não vai mais sentir aqueles desconfortos, né? Para poder cumprir com excelência aquilo ao qual o Pai tem te designado, meus amados. E nós podemos aqui até sugerir, né, para você que de repente deseja, né, estar fazendo um jejum, vamos supor, durante o horário de trabalho, né, você quer se abster, né, de alimentos. Se você tem um trabalho que de repente, né, esteja ali requerendo de você um grande consumo de energia, né, você pode estar também gerindo, né, de repente você não quer comer, mas você pode estar gerindo sucos, né, de frutas ou de vegetais, para que você esteja ali também fortalecido fisicamente para estar fazendo o seu trabalho, né, o seu ofício, né, ao qual você tem que realizar, meus amados. E assim como a palavra do Senhor nos diz, né, meus amados, a importância do jejum, ela está descrita em Mateus, né, no capítulo 17, no verso 21, né, onde o Senhor Jesus, ele disse, né, ali os seus discípulos estavam tentando fazer uma libertação que não teve êxito, né, e ali o Senhor os instrui, né, mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então ali, né, na verdade o Senhor falou que faltou a fé, a oração e o jejum na vida dos discípulos, por isso eles não tiveram êxito. Então aqui nós vemos a importância do jejum também para quem desenvolve um ministério libertador, né? Na parte do Senhor, o libertador, ele tem que viver uma vida consagrada e jejuada a Deus. É muito importante mesmo para homens e mulheres de Deus, ele que vivem do ofício ministerial, estar se consagrando ao Senhor. E o jejum também, meus amados, ele tem que ter um propósito. Então eu sugiro que você esteja fazendo uma lista, né? Nós não devemos fazer um jejum sem um propósito, sem uma causa específica ao Senhor. Então, antes de iniciar esse jejum, esteja fazendo uma lista de qual o propósito que você pretende alcançar no Senhor com este jejum, com o término deste jejum. Esteja apresentando em oração diante do Pai, né? E eu creio que vai ser extraordinário da parte do Senhor. E o jejum, meus amados, como nós aqui mencionamos, né? Ele ali traz uma disciplina para a nossa alma, para o nosso corpo, né? E ele alimenta o nosso espírito. Então é muito importante, né, nós estarmos, durante a prática do jejum, estar alimentando o nosso espírito com louvor, com oração, com leitura da palavra de Deus. Temos que trazer alimento, né? Assistir séries cristãs, filmes cristãos, né? Vendo ali pregações, mas nós temos que, de alguma forma, alimentar o nosso espírito em nome de Jesus. Então, quando jejuamos, deixamos de saciar a carne, mas precisamos alimentar o espírito em oração, louvores, e também a palavra do Senhor é muito importante, meus amados. Nós temos que ter também, meus amados, aqui uma recomendação: cuidado para quem tem problemas de saúde, para quem tem, de repente, ali problemas que tem que fazer uso de medicações, diabetes, pressão alta, né? Vários ali comorbidades em que a pessoa não pode ficar muito tempo sem comer, gestantes, meus amados, estejam com cautela, né? Tenham cuidado, né, para vocês, né, de estar executando esta prática em nome de Jesus, né? Apesar de que nós sabemos que todo o sacrifício apresentado a Deus, né, mesmo para essas pessoas, né, se estarem sentindo de jejuar, né, o Senhor, ele sustentará essas pessoas, porque
debaixo do propósito de Deus, ele entenderá, né, que você está o colocando acima das suas enfermidades, né? Então ele bradará do mais alto céu sobre a sua vida preciosa, você está o buscando em primeiro lugar. E nós sabemos que a partir do momento que nós buscamos a Deus em primeiro lugar, tudo demais nos é acrescentado, meus amados, em nome de Jesus. O que você pode esperar, meus amados, durante o jejum? Né? Normalmente, as pessoas até os 3 primeiros dias, né, para quem faz um jejum prolongado, né, por exemplo, ela pode sentir dor de cabeça, ela pode sentir náusea, tontura, fraqueza, ela pode sentir fome, enrijecimento do pescoço, né? Alguns desconfortos, sim, poderão sobrevir, mesmo da parte do Senhor, mas o Senhor estará te sustentando em todos os momentos, meus amados, em nome de Jesus. E como, então, terminar o jejum, né? É importante, durante o jejum, meus amados, nós sabemos começar e terminar esta prática, né? A prática do jejum, ela também deve ser terminada com sabedoria. Então, para quem, de repente, executa jejuns prolongados, né? De 21, 40 dias, meus amados, ele não pode, ali, de repente, finalizar o seu propósito de jejum comendo algo muito pesado, uma feijoada, porque provavelmente ele poderá passar mal, seu organismo já desacostumou com aquele tipo de alimento. Então, é sugerido da parte do Senhor, né, também terminar o jejum com excelência, com sabedoria, né, voltando a acostumar o seu organismo com aquele alimento, com aquela prática alimentar, meus amados. E é sugerido, então, né, o término do jejum para quem fez jejuns prolongados, meus amados, com o uso, né, de saladas, de sucos, de iogurtes, né, de coisas mais leves, meus amados. E aos poucos você vai aumentando gradativamente ali a sua rotina alimentar, né, normal. Louvado seja Deus. E o que nós devemos evitar, meus amados, durante a prática do jejum? Nós devemos evitar, meus amados, ácidos, comidas ácidas que poderão fazer mal. Nós devemos evitar, meus amados, açúcar. Nós devemos também evitar, né, carnes, sobremesas. E também, meus amados, há uma abstenção que é muito importante, que potencializará o seu jejum quando você estiver em comum acordo com o seu cônjuge, né? A palavra do Senhor nos diz que tem que ter um comum acordo para estar executando este outro princípio que eu quero aqui revelar, que é também a abstenção da prática sexual. Mas tem que haver um comum acordo e, com certeza, esta abstenção, meus amados, vai potencializar ainda mais o seu jejum quando de comum acordo. Será poderoso mesmo da parte do Senhor. E também devemos evitar assistir televisão, coisas que não vão te edificar durante o jejum, coisas que vão te distrair, que vão te tirar do propósito do Senhor. Esteja se afastando destas más práticas que te levarão ali a romper de repente seu propósito com Deus. Amém, meus amados? Então, outro fato importante, né, que nós devemos ter em mente: o que nós passaremos ali durante o jejum, meus amados? Nós seremos levados ao deserto, né? O jejum, ele nos leva a um deserto, ainda que espiritual, ainda que nós não estejamos fisicamente ao deserto, mas espiritualmente o jejum, ele te leva no deserto, assim como o Senhor Jesus, né? E no deserto nós somos tentados, né? A primeira tentação do Senhor Jesus foi em relação à sua identidade, né? Satanás chegou para ele e disse: você é filho de Deus, né? Então ali foi provada a sua identidade. A primeira coisa que Satanás vai estar provando sobre a sua vida: se você é filho de Deus, né? Ele vai estar lançando setas sobre a sua vida, mas você continue firme no Senhor, meus amados. Você continue fortalecido em Cristo, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que resiste ao diabo, ele fugirá de vós. E foi assim que o Senhor Jesus venceu neste deserto, resistindo ao diabo, usando a palavra contra ele, meus amados. E a palavra do Senhor nos diz que por um caminho o inimigo virá contra nós, mas por 7 caminhos ele fugirá, meus amados. Em nome de Jesus, que você fique firme no Senhor, para que você possa romper, meus amados, a cada dia mais. Então eu encerro aqui, meus amados, este humilde ensino da parte do Senhor, que é um direcionamento, o cumprimento de um mandamento. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esta prática do jejum, que é tão importante, é essencial para nós, meus amados filhos de Deus, servos de Cristo, ministros do Senhor, que você possa
passar a ter fome e sede em seu coração de estar executando esta prática. Eu desejo que o Pai tenha falado ao seu coração, que Ele tenha despertado, né, este grande mover sobrenatural sobre a sua vida preciosa, e que você seja encorajado a estar ali, né, se rendendo, se humilhando ao Senhor através das suas práticas diárias do jejum, e que você possa ser um grande provador da glória de Deus sobre a sua vida preciosa. Eu estou aqui orando pela sua vida preciosa para que o Pai te sustente em todos os teus propósitos, e em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Shalom.